7h09, quadro check-up no rádio de hoje recebe o odontólogo Caio Alves, para falar sobre os implantes dentários, uma solução eficaz para restaurar sorrisos e garantir a saúde bucal. Muitas pessoas têm dúvidas sobre quem pode se beneficiar de um implante, quais são as condições ideais e o que envolve o procedimento. Se você tem interesse em melhorar a sua qualidade de vida através dessa tecnologia odontológica, este é o momento para esclarecer suas dúvidas. Doutor Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes. Depois de 2 sextas-feiras, Marcos, presente aqui no programa, a gente teve um feriadinho uma sexta-feira e a outra sexta-feira eu fiquei impossibilitado de me fazer presente, o pessoal já estava cobrando. Pois é, lá aí. Perguntando se eu tinha deixado de vir ao programa. Já estão acostumados. Aí o pessoal chega no consultório e já vai perguntando, não foi mais ao programa? Cadê você? Não apareceu, né? É, Caio, justamente. Para que o implante dentário ele é indicado? Existem condições específicas de saúde bucal ou idade para que uma pessoa possa ser candidata ao procedimento? Marcos, eu trouxe esse tema porque eu considero que hoje seja dos temas da odontologia aquele que mais levanta questionamento e que mais as pessoas possuem dúvidas com relação ao procedimento, muito embora já tenha muita informação ou desinformação na internet, que faz com que as pessoas já tenham meio que noção de como funciona o procedimento. E devido a essas pesquisas na internet, acaba gerando muita dúvida no pessoal, porque as pessoas veem o procedimento acontecendo ali de forma superficial e acham que é realmente aquilo que ela está vendo, muitas vezes nem é. Vamos lá, explicar para quem está nos ouvindo através das ondas do rádio. O implante dentário ele é indicado para qualquer pessoa que tenha perdido um ou mais dentes, Aquela pessoa que perdeu dentes em alguma fase de sua vida e que porventura tenha necessidade de reabilitar, ou seja, de reposicionar, de realocar, de colocar um novo dente em seu local do dente que foi perdido. O implante dentário, dentre todas as opções de reabilitação, é aquilo que mais se assemelha com o natural. Não estou dizendo que o implante dentário ele é melhor do que o dente natural, porque a gente sabe, Marcos, que a odontologia hoje tem um lado dela que é formado por profissionais sérios e éticos e que a gente sempre tenta mostrar a realidade dos fatos às pessoas. Mas tem também, como toda profissão tem, um lado feito por picaretas, que tentam passar ao paciente que o implante dentário é melhor do que o dente natural. Não existe essa informação, não tem a mínima não tem a mínima coesão científica. Isso não existe. O implante dentário é aquilo que mais se assemelha com o natural, mas o natural ele é insubstituível. Se você tem seu dente, cuide muito bem dele. Não pense em remover um dente porque tem uma restauração para colocar um implante. Já vi muito disso por aí, Não é o mais indicado. Porém, quando o paciente realmente tem a necessidade de, infelizmente, perder um elemento dentário natural, o implante dentário vem a ser aquilo que é mais indicado para que esse paciente tenha uma boa qualidade de vida, Além do mais, ter a sua autoestima devolvida e ter a saúde geral devolvida, porque quando a gente faz o implante, significa dizer que sua carga mastigatória vai estar também recondicionada a fazer mastigação de alimentos mais duros, alimentos mais difíceis de mastigar, e isso faz com que você também tenha mais saúde. Porque a gente sabe, quem consegue triturar mais os alimentos, faz uma melhor digestão, tem uma melhor qualidade de vida e é uma repercussão em saúde a nível geral. Então o implante dentário ele não é somente estético, é somente reposicionamento de dente, é realmente tratamento de saúde, E aí muita gente quer saber como é feito o implante dentário, Primeira coisa, o implante dentário em si substitui a raiz do dente que foi perdido, Ele serve como ancoragem para a coroa dentária. Você, quando faz o implante dentário, obrigatoriamente precisará fazer ou uma coroa dentária, sobre esse implante, ou uma prótese sobre esse implante de mais elementos. Independente da quantidade, precisará ser feita as coroas dentárias. Muita gente acha que o implante é aquilo que a gente vê, Não, o implante é aquilo que a gente não vê, que está intraósseo, lá dentro do osso, a gente não consegue ver. E o implante dentário é instalado através de um procedimento cirúrgico,
Então, quando a gente fala de um procedimento cirúrgico, a gente precisa ter aqueles mesmos cuidados que quando você vai fazer qualquer tipo de cirurgia convencional, né? Você vai fazer uma cirurgia, sei lá, de vesícula, uma cirurgia de alguma hérnia, que você precisa passar por alguns exames pré-operatórios, precisamos entender como anda a sua saúde geral, a gente solicita exames de imagem para que tenhamos certeza de que aquele procedimento será um sucesso. Quando a gente pula alguma etapa de planejamento ou quando a gente negligencia alguma parte do planejamento, a gente está fazendo com que haja maior risco de falhar o procedimento do implante dentário. Então, primeira coisa, fazer os exames, fazer os exames de imagem que são solicitados previamente, para que a gente tenha a ideia de quantidade de osso que tem presente naquela região, saber se precisa de enxerto, o tipo de implante, o diâmetro, o comprimento, tudo isso a gente tem como estudar tendo um bom exame de imagem em nossas mãos. Agora, quais são as vantagens do implante dentário em comparação com outras opções, como próteses ou dentaduras? Com relação às próteses fixas, né? O implante dentário, vamos falar, o paciente perdeu um único dente em uma região e precisa reabilitar. Se for fazer uma prótese fixa, nós precisaremos desgastar os 2 dentes vizinhos para servir de ancoragem, para colocar esse ponto, ou seja, fazer essa ponte, como muita gente conhece. Então aí nós vamos estar envolvendo 2 dentes rígidos saudáveis, desgastando eles, para colocar um dente que foi perdido. Ou seja, é realmente um procedimento que é viável somente na impossibilidade de fazer implante, né? Quando o paciente ou não tem indicação ou tem algum problema de saúde que impossibilite fazer algum tipo de cirurgia. Quando a gente tem a possibilidade de se fazer o implante dentário, ele é o melhor indicado, né? Ele é o melhor indicado sem dúvidas. E as vantagens são muitas. Possibilidade de melhor higienização, o uso do próprio fio dental na região, a mastigação devolvida de forma muito mais eficaz, esteticamente também é muito interessante, devolução de uma carga mastigatória muito mais eficiente do que se fosse, por exemplo, uma prótese removível, né? O implante dentário consegue fazer com que haja essa devolução e eu consigo colocar entre as vantagens, por incrível que pareça, é um procedimento simples, né? É um procedimento simples. Muita gente acha que o implante dentário, a cirurgia de implante é um procedimento muito complexo, estão enganados. É um procedimento muito simples, desde que haja um bom planejamento prévio e desde que haja uma boa indicação. O que é que deve ser avaliado antes de se decidir por um implante? Vamos lá. Saúde geral. Esse paciente tem um quadro de diabetes. Esse quadro de diabetes é controlado? É descontrolado? Ele faz uso de medicação e a medicação controla bem? Faz um acompanhamento médico? Se ele faz um acompanhamento, toma a medicação e a medicação está controlando, ele é um paciente normo-reativo. Ele é um paciente diabético, mas é um paciente normo-reativo. É um paciente que tem a condição de passar por qualquer procedimento cirúrgico. Agora, o paciente é diabético, não toma medicação, a diabetes é descontrolada, esse paciente já é um paciente descartado, não só para cirurgia de implante, mas para qualquer procedimento cirúrgico. Para os pacientes que têm problemas cardíacos não controlados, é um paciente de alto risco. A gente também procura não indicar o procedimento cirúrgico de cara, a não ser que ele queira fazer o tratamento prévio. O próprio paciente que está em desenvolvimento ósseo, adolescentes, né, jovens, crianças, a gente contraindica, porque não é indicado fazer a ancoragem do implante, fazer a instalação do implante em um osso que está sendo remodelado dia após dia. Então, pacientes que estão passando por processo de remodelação óssea, processo de crescimento ósseo, não é indicado. Então, paciente ali com 21 anos, esse aí sim já tem a correta indicação, porque esse osso já vai estar completamente maturado. No mais, Marcos, pacientes que têm alguns tipos de doenças descontroladas, osteoporose, também tem, a gente fala da doença de Paget, que é uma doença também com repercussão óssea. Então, são pacientes que têm essa contraindicação. No mais, todos os pacientes que tenham a vontade de fazer o implante dentário e que queiram fazer o implante dentário de forma séria, marca sua consulta conosco, a gente vai explicar
né, o seu caso, vamos solicitar os exames necessários e o seu procedimento será feito com muita segurança. Existem exames e exames clínicos essenciais, né, no processo de você escolher o aparelho? Exatamente. A gente tem a possibilidade, primeira coisa, o exame de imagem escolhido para o paciente que vai passar por cirurgia de implante é o exame da tomografia computadorizada, né? Muita gente, ainda existem profissionais, né, que tem a conduta de fazer um implante com uma panorâmica, com radiografia panorâmica, mas não é o indicado pelo fato da radiografia panorâmica ser um exame de imagem bidimensional. Quando o exame de imagem é bidimensional, a imagem sobrepõe uma a outra. A gente não tem noção de profundidade, né? E o exame de tomografia computadorizada é um exame tridimensional. Então a gente tem a noção de profundidade, né, desse osso. A gente sabe avaliar realmente a quantidade óssea disponível para colocar, para fazer a instalação do implante naquela determinada região. De exame clínico, exames básicos, a gente faz o exame básico em consultório, mas o exame de imagem para quem vai realizar a cirurgia de implante é muito mais importante até do que o exame clínico. O processo de cicatrização após a colocação do implante é rápido? É um processo de cicatrização muito tranquilo, o paciente tem uma recuperação. Os pacientes que a gente opera em nossa clínica, a gente percebe que tem realmente uma recuperação muito tranquila, desde, claro, que tenha o repouso indicado, né, Marcos? A gente costuma, para cada caso de paciente, indicar um repouso diferente, porque quem vai dizer isso é o caso, né? Então, o paciente que tem realmente um repouso maior, consequentemente, terá também uma recuperação muito mais tranquila do que aquele paciente um pouco mais teimoso, que teima em fazer exercício, teima em fazer esforço durante o processo de recuperação. Caio, quais os cuidados que o paciente deve ter durante essa fase, né, de aceitar, de realmente colocar o implante? Cuidados básicos de não fazer, depois que é feita a cirurgia de implante, não fazer muito esforço, né? Não praticar exercícios físicos, evitar baixar a cabeça demasiadamente, somente quando houver uma necessidade muito grande. E evitar esforços gerais, né? Ficar mais de repouso durante aqueles dias, no máximo 5 dias a gente costuma indicar esse repouso maior. E aí faz a compressinha de gelo, toma as medicações indicadas para não haver o risco de complicar durante o processo pós-operatório. Sabendo que muita gente tem medo de uma tal palavra que é rejeição do implante. Essa palavra, na verdade, nem existe na nossa literatura quando se fala de implante dentário. O que existe é o procedimento realmente ser mal planejado e falhar, né, por determinada circunstância, ou o paciente não ter o repouso e fazer com que esse implante não seja integrado ao restante do osso. Mas não é porque o implante foi rejeitado pelo organismo. Quando há o correto planejamento, o risco de ser rejeitado não existe. Existe o risco de falhar por alguma circunstância, porém é um risco muito, muito, muito pequeno mesmo. Assim, a gente fala de casas decimais, é risco mínimo. Graças a Deus e graças também à tecnologia hoje que é implantada nesse procedimento. Implantar um dente é um procedimento doloroso? Não é um procedimento doloroso e é um procedimento simples. Muita gente não tem medo de extrair um dente, mas tem medo de implantar. Extrair um dente é muito mais, não vou dizer doloroso, porque é anestesiado, mas é muito mais traumático do que fazer a instalação de um implante. Porque quando a gente vai extrair um dente, a gente vai ter que colocar pressão para aquele dente sair, a gente vai ter que fazer uma força, vai ter que fazer alguns movimentos que acabam fazendo algum tipo de pressão na própria cabeça do paciente, e o implante não. O implante é feito através de um aparelho específico que tem um torque muito grande e a gente vai fazendo pequena carga de força e o implante vai sendo colocado naquela região óssea. Então o paciente não é um procedimento traumático, se comparado, por exemplo, à extração de um dente. Agora, o que é que acontece caso uma pessoa que não tem condições ideais para um implante opte por fazer o procedimento? Existem riscos? Existem riscos, né? Paciente que tem, por exemplo, diabetes descontrolada, o risco de não cicatrizar e o risco de infeccionar aquela ferida é muito grande. O paciente que tem uma hipertensão também descontrolada, o risco de haver um sangramento é muito maior. O paciente que tem problemas cardíacos também tem um risco de maior complicação. Então é muito importante haver uma avaliação minuciosa e solicitação de exames importantes para o procedimento, né? Então essa consulta é de suma importância.
para que você venha realizar o seu procedimento, o seu tão sonhado implante dentário com segurança. Em termos de durabilidade, quanto tempo dura um implante dentário e como os pacientes podem garantir que ele dure por muitos anos? Durabilidade do implante dentário é muito tempo. Eu não vou nem assim mensurar a quantidade de tempo que ele dura, porque realmente existem pacientes que faz o implante dentário e vou usar até um termo pejorativo, ele morre com ele. Né? Vai para a cova com ele. Mas tem que ter cuidados, né? Tem que ter o cuidado igual a um dente natural. Da mesma forma que você pode perder um dente natural, você pode perder um implante. Porque o implante, a coroa não vai sofrer com problema de cárie. Mas o implante em si pode sofrer com proliferação bacteriana, periodontite, o osso se reabsorver e o implante ser perdido. Então precisa ter higiene do mesmo jeito, como se você tivesse um dente natural na boca. Então o paciente que vai colocar o implante e vai achar que não vai escovar mais os dentes, isso aí não existe. Vai ter que escovar, usar fio dental e ter todos os cuidados como se você tivesse sua dentição natural. Existe alguma relação entre a saúde geral do paciente, como doenças cardiovasculares e o diabetes, e a indicação do implante dentário ou não? Total relação. Total relação com a indicação do implante. Paciente que tem doenças de quadro geral, como por exemplo diabetes, que é mais comum, ou problemas cardiovasculares não controlados ou não compensados, são pacientes de alto risco. Então a gente precisa controlar primeiro o quadro geral de saúde desse paciente para depois fazer uma intervenção cirúrgica de implante dentário. A perda óssea, né, pode influenciar na possibilidade de realizar o implante dentário? Também pode. Quando o paciente perdeu dentes há muito tempo e aquele dente reabsorveu, principalmente em maxila, que é a parte superior, que nós temos um osso muito mais esponjoso, um osso muito mais maleável, que reabsorve muito mais rápido, não tão denso, esse paciente muito provavelmente precisará passar por algum procedimento prévio à instalação do implante. No caso seria a enxertia óssea, né? Que a gente tem já a possibilidade de fazer enxerto ósseo e depois fazer a realização do implante dentário. Não é algo que vai impossibilitar, mas vai mudar um pouco o custo do procedimento. Quais são as principais contraindicações para o implante dentário? Principais contraindicações, idade do paciente, né? O paciente que é muito jovem, que está passando por alguma maturação óssea ainda, né? Principalmente pacientes que sofrem com problemas cardiovasculares não controlados, pacientes que possuem também diabetes não controlada através de medicação e acompanhamento, né? São os principais realmente assim mais conhecidos quando a gente fala de contraindicação à realização dos implantes dentários. No mais, pacientes até os pacientes diabéticos, que são pacientes controlados, podem fazer o procedimento. Quando eu falo de problemas de quadro geral, eu falo de um problema não controlado. Como eu falei antes, o paciente que tem um quadro de diabetes, toma sua medicação certinha, faz seu acompanhamento médico certinho, com seu endocrinologista, e tem a sua diabetes controlada, ele é um paciente normo-reativo. Ele é um paciente diabético, mas ele é normo-reativo. É um paciente que pode passar por qualquer tipo de procedimento sem nenhum problema. Olha, Caio Alves, ele é odontólogo da Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica localizada na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefones 99891-0201, 3421-4421, do Instagram, @Caicó Sorridente. Obrigado por sua participação. Muito obrigado, Marcos, mais uma vez, e obrigado aos ouvintes mais uma vez. Até a próxima. 7h28.